Olá, um grande abraço a você conectado aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Está começando o Pauta 2, um programa que te atualiza de forma profunda a respeito dos principais assuntos que movimentam o Brasil e o mundo. E o tema na edição de hoje são os jogos de azar, cassino, jogo do bicho, bingo. A gente já viu falar muito sobre tudo isso, né? E o programa vai destacar aí, né, o projeto de lei que promete regulamentar todo esse tema. De acordo com o projeto de lei 2234 de 2022, a regulamentação abrange diversas modalidades de jogos de azar, incluindo bingo, cassino e o jogo do bicho. Essa iniciativa promete mudar o cenário atual. Além disso, há quem diga que a regulamentação possa gerar empregos. No programa de hoje, a gente explica os impactos dessa regulamentação e o que muda também em relação à lei atual. Também vamos discutir os desafios econômicos e sociais que a nova lei traz. Vamos falar sobre as expectativas e o que o Brasil pode aprender com outros países que já passaram por esse processo. A regulamentação dos jogos de azar é uma questão que afeta diversos aspectos da sociedade. Vai desde a legalidade, né, até a questão econômica. No programa de hoje, no Pauta 2 de hoje, vamos explorar os impactos legais, econômicos e os desafios práticos de implementação dessa regulamentação. Para nos ensinar um pouco, para compartilhar com você, telespectador, né, com você que nos acompanha aqui no Sistema Sagres, um pouquinho desse tema, nós temos um convidado muito especial, o advogado, Dr. Éder Araújo. Tudo bem, Dr. Éder? Muito obrigado, muito bem. Prazer estar aqui com vocês. Primeiro, Vamos lá. uma pergunta, acho que básica. O senhor é a favor desse projeto de lei? Não. Por quê? Porque você entra num campo muito perigoso, que é o campo do descontrole emocional de certas pessoas em saber jogar. Quando a gente fala dos jogos de azar, a gente está citando o cassino, o bingo, né? É tão comum para as pessoas da terceira idade, gostam muito. Do jogo de bicho, que está dentro da cultura popular, né? Mais cultural do que legal, óbvio, né? Sim. Né? Então, o porquê disso? Não, porque realmente a gente percebe que o excesso do jogo ele está muitamente ligado ao aspecto emocional de certas pessoas. Eu estava vindo aqui para o estúdio, só contar para vocês, saiu uma nota agora, 2 horas atrás, mais ou menos, no portal UOL, uma moça, acho que do Mato Grosso do Sul, estava devendo para a agiota, pegou todo o dinheiro que ela tinha e apostou num famoso, né, cassino virtual, que é o famoso Tigrinho. E perdeu tudo, entrou em depressão profunda, ficou desaparecida, o pessoal havia até achado, os familiares, que ela tinha sido, né, morta em função dessa dívida. Então, eu sempre vejo uma ligação muito grande com os jogos e o estado emocional das pessoas. Eu acho que o brasileiro não está muito preparado para essa liberdade de deixar isso da forma como o projeto de lei está apresentando. Ah, mas você pode mencionar, mas é o direito do cidadão de dispor, né, do seu dinheiro, da sua vida, dos seus bens. Eu concordo com isso, mas acaba sendo também uma questão de saúde pública, né? Você está deixando pessoas doentes, muitas das vezes, com problemas que poderiam ser resolvidos de uma outra forma. Eu acho que o jogo ele é saudável quando ele é lúdico. Você está lá para brincar. Você vai lá, brinca um pouquinho, parou por ali, continua a sua vida. É o bingo ali da festa junina. Exatamente. O binguinho ali, se perdeu, se não ganhou, beleza, show de bola, vida que segue, próxima cartela ou não, vou embora e pronto, acabou. Toma sua cervejinha e vai embora. Isso é o saudável, deveria ser, mas quando o governo ele legaliza, ele torna isso algo que é livre para a população, eu fico preocupado, porque o projeto de lei, se você observar bem, ele só ataca as questões o quê? Relacionadas à legalidade, óbvio, né, que você está tornando isso legal no ordenamento jurídico, a questão tributária, que tem um forte por trás, um apelo, que ninguém fala a respeito disso, mas tem essa questão. E também a alegação do projeto, né? A questão também de empregabilidade. Vai dar emprego às pessoas, vai sair da clandestinidade e vai para o mercado formal e com isso você vai gerar empregos. É questionável. Eu acho que o projeto ele é meio capenga nesse ponto, porque ele não trata alguns aspectos que eu acho que deveria ficar mais destacado. Então esses pontos que o senhor citou agora são os principais desse projeto? Que eu vejo sim, que eu estou observando sim. Só para você ter uma noção, a tributação lá é em torno de 17%.
Então, isso, como o Charles acabou de mencionar, nossa, isso é interessante. Então, vai melhorar os cofres do governo. Sim. Então, você não está preocupado com o aspecto social, com o impacto social que isso pode criar, pode gerar na população. Eu estou preocupado mais com a minha arrecadação. Doutor Éder, Sim. qual a principal mudança em relação ao decreto de 1946? E existe a possibilidade, por exemplo, do retorno dos cassinos físicos no Brasil? O projeto ele diz que só pode haver um cassino por estado, com exceção da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo pode ter 3, por cidade. Então aqui em Goiânia só pode ter um cassino. Exatamente. Então, o impacto no decreto lá de 46 é que vai deixar de ser uma contravenção. Então, isso vai desaparecer, né, da nossa legislação penal. Então, não vai ser crime mais. Então, essa é a grande liberdade que vão ter. E o projeto também diz essa questão, né, de ter um em cada cidade, né, com exceção de São Paulo. Falam também em limite de apostas, mas eu acho que isso também vai ficar meio complicado, porque a pessoa está lá, ela está livre para poder apostar o que ela achar que deva, né, a quantidade que ela entenda que é necessário. Vai existir algumas restrições a alguns grupos, né? Por exemplo, menor de 18 anos. Isso continua, exatamente. Essa restrição ao menor de 18 anos continua, né? Até porque há a proteção, né, do Estado em relação ao menor. A idade de certas pessoas não vão poder ser... 18 para baixo não pode, para cima, a partir de pode, a partir dos 18, tá? Mas tem que ver a questão, se for aposentado. Então, assim, há algumas precauções que o cassino deverá ter. Mas Por que o aposentado não vai poder? Porque muitas vezes o limite de vida dele é específico, está limitado àquele ganho mensal. Né? Então, isso pode comprometer a subsistência dele. É aquela questão do não saber onde parar. Exatamente, não saber onde parar. Inclusive, uma outra notícia também, saiu agora semana passada, um cidadão, ele recebeu o acerto rescisório dele todo, da empresa, e apostou no tigrinho e perdeu tudo. Esse tigrinho é custoso, né, não, doutor? Realmente esse aí... O senhor é tigrão? Sou tigrão, mas não concordo com o tigrinho, mas entendeu? Esse tigrinho é gostoso. Exatamente, Doutor Éder é torcedor do Vila Nova, a gente falou aqui um pouquinho então, sobre assim, onde você vai hoje, você vê a plataforma, né? Você Sim. recebe mensagens, né, no seu Instagram, você pessoas é anunciando. a todo instante. Em todo instante. Você é assediado, né, virtualmente com a proposta de aderir ao jogo. E ele é muito interessante. Uma vez uma pessoa viu um relato, me procurou, inclusive, dizendo, olha, eu apostei, ganhei nas 3 primeiras rodadas, fiquei super animado. Motivou. Depois, perdi, ele declarou, falou, perdi R$5.000. Eu falei, sério? Ele falou, sério. E estava desesperado. Porque é um círculo vicioso. É um círculo vicioso, com certeza, com certeza. Doutor, mas esse tigrinho, ele seria legalizado também? Porque Sim. O que a gente tem e vê é que o tigrinho ele é um golpe. Ele não se trata de um bingo que a gente joga que tem a chance de ganho. Na verdade, o projeto, ele legaliza esse tipo vamos colocar, de empresa, certo. Só que as regras do nosso Código Civil brasileiro, para que você constitua uma empresa de fora no Brasil, primeiro, ela vai ter que ter sede aqui. Né? Primeiro ponto. Segundo, tem que ter um sócio brasileiro. É exigência legal. Então, e precisa, obviamente, da autorização dos órgãos competentes. Então, hoje, qual é a dificuldade dessas plataformas? É que você não sabe onde ela está sediada. Ele pode estar no computador de um cara no meio da floresta lá da Tailândia. E o cara está rodando e ganhando dinheiro. Então, a legalização, nesse aspecto, você vai conseguir trazer essas empresas para o Brasil e fazer com que, em caso de descumprimento ou golpe, alguma suspeita, né? Você tenha quem cobrar. Você tem a recobrar. É o que aconteceu. Esse cara que me perguntou, Charles, foi justamente, eu queria fazer uma reclamação. Tá, legal. Você vai ao PROCON. Tá, o PROCON vai acionar quem? Onde é que está a plataforma? Não tem CNPJ. Entendeu? Não tem CNPJ, não tem endereço, não tem telefone. Então, assim, infelizmente, falei para ele, né, brincando. Até uma pessoa conhecida falou, amigo, você vai ter que se contentar com prejuízo, porque você não tem onde fazer reclamação. Doutor, uma das principais críticas de quem é contrário não só à regulamentação, Sim. mas aos jogos de azar de maneira geral, é a questão do vício. Sim. Existe alguma coisa, algum projeto socioeducativo na regulamentação? Não. Não existe nenhuma previsão. Existe uma política pública voltada para isso. A grande verdade é essa. O senhor entende? O senhor já disse ser contrário Sim. à PL. Sim. Né? Mas ela avançando, o senhor é a favor de que tenha isso que o Gabriel destacou, né? Uma política pública para apoiar essas pessoas? Sim, deveria existir, né? Mas aí que está o detalhe. O Estado vai
querer entrar nesse segmento. Nós temos tantos problemas sérios, né, no Brasil em relação à área da saúde. É mais um problema. Então, assim, na verdade, eu estou igual coberta curta, né? Você tampa a cabeça, resolve um problema, o pé fica descoberto. Então, você está criando uma fonte de renda para o governo e, ao mesmo tempo, você está colocando na sociedade pessoas com problemas sérios, né, que podem ser gerados por isso. E o deles, logicamente, é o vício no jogo. Fica parecendo que assim, o governo está de olho no dinheiro que vai entrar, mas longe de estar de olho nas consequências, dessa situação. E em que ponto nós estamos dessa regulamentação? Em que parte do Congresso está? Depois vamos seguir qual rito até chegar à presidência? Até as últimas informações que eu estava obtendo, existe já uma maioria para aprovação. Há uma resistência de uma ala do Congresso, né? Mas a tendência, pelo menos o que o pessoal está dizendo, é que vai ser aprovado. E aí vai para a sanção presidencial, né? E pelo que me consta, parece que a tendência é que o governo federal, então, o presidente, né, no caso, sancione a lei. Bom, a gente também tem, né, doutor, que falar das apostas esportivas, né, que são aí uma realidade há muito tempo. Né, para nós, o senhor que ainda gosta de futebol sabe que lá na camisa do Vila tem uma aposta esportiva, tem uma aposta esportiva, não só do Vila, mas a gente pode dizer que a maioria, ou muitos dos times são patrocinados por casas de aposta. Sim. Como que fica a regulamentação nessa parte? Tanto do apostador, tanto da casa, como fica a regulamentação nesse ponto? Na verdade, elas já estão regulamentadas, né? Desde o final de 2013, né? Aliás, a lei é de finalzinho do ano, então 2024 já entramos com essa lei em vigor. Então, as bets esportivas, né? As apostas esportivas, essas já estão legalizadas. Então, são empresas, né? É óbvio que hoje nós temos várias no segmento, várias no mercado. Mas então, podem ser enquadradas no termo jogo de azar? Não, nesse caso não, porque a autorização é justamente para exploração de jogos através de plataformas virtuais ou físicas, mas que não seja dentro da legalidade do governo. Então, é possível sim e não há nenhum tipo de restrição. Por isso que é importante a gente deixar claro para quem está nos assistindo que não confundam as bets esportivas, tá, com os jogos de azar que estão tentando fazer a aprovação. São coisas totalmente distintas e essas já estão legalizadas. As empresas sediadas no Brasil, as regras, né, que foram impostas pela lei. Que pese elas atuaram muito tempo mesmo de forma clandestina. Legais, sim, né? Com certeza. Entendeu? Mas então isso trouxe, né, um ar de legalidade. Mas, de qualquer forma, o consumidor, né, porque é uma relação de consumo, você tem que estar atento também em escolher as melhores, as que estão sólidas, as que realmente não têm reclamações, né, no PROCONs, né, nos sites de reclamação ao consumidor, para ver se vale a pena o investimento. Doutor, você falou da questão da hospedagem, né, dos sites. Sim. Até citou na floresta lá na Tailândia. Você acha que com a regulamentação teria um incentivo para esses cassinos online para irem para o Brasil, por exemplo, se hospedarem no Brasil? A questão não é nem incentivo, né? A questão é necessidade. Eles precisam ter um endereço no Brasil, tá? Precisa ter uma sede aqui. E isso que nesse aspecto lado do consumidor, ele é importante. Então, o incentivo qual é? É evidente que vai ter a carga tributária que vai ser recolhida, mas é o volume, né? Então, aí vai depender do quê? Da propaganda, né? Do como que vai ser, como vai chegar isso ao consumidor e incentivar. E aí entra a questão do vício, né? O vício faz com que a pessoa acabe praticando, usando de forma desordenada as plataformas. Mas, né, vai ficar ao critério de cada um o investimento no marketing, né? De divulgação da sua plataforma. Direitos de quem está dentro desse mundo do jogo de azar, dos consumidores desse produto? Lamentavelmente, hoje nenhum. Né? Como eu disse agora no início, se fizer alguma reclamação, você não tem a quem reclamar, com quem reclamar. Pode procurar o PROCON? Pode procurar. Pode entrar nos sites de reclamação de consumidor, no direito do consumidor? Fique à vontade. Pode procurar um advogado? Com certeza. Mas você não vai ter como acionar. Pois é, mas com a aprovação da PL... O senhor entende que esse ponto é positivo? Não, esse ponto aí é positivo, porque aí você sabe onde está a sede da empresa. Aliás, é obrigatório, né? Você vai saber onde está em caso, né, de descumprimento, de não pagamento, que a maior reclamação hoje... O Charles tem uma casa de apostas, sim, vai estar lá o meu endereço, meu CNPJ... Sim, com certeza. Não pagou o prêmio, né, o que foi investido, está demorando, está enrolar, então você tem como reclamar, você tem como ir nas autoridades, Ministério Público, né, que também defende o consumidor, também você pode fazer reclamação, ou seja, você vai ter canais para fazer a sua reclamação, coisa que hoje não tem.
Doutor, a entrevista está muito boa, ela está esclarecedora, tem muitos pontos para a gente avançar. A gente vai para uma primeira parada, mas antes, você tem mais um questionamento? Não, o doutor ainda estava falando sobre alguns critérios rigorosos. Um deles a questão de ter uma empresa aqui no Brasil. Legalizada. Registrada. Quais as outras normas, quais os outros critérios que, imagino eu, são rigorosos para as operadoras de bingo, esses jogos de azar? Quais são esses outros critérios? Na verdade, o projeto, ele deixa também um pouco para o Ministério da Justiça algumas regulamentações. Então, na verdade, como aconteceu com as bets, inclusive ainda falta algumas regulamentações do Ministério da Justiça e até mesmo do Ministério da Economia para acabar de fiscalizar isso. Então, nas bets estamos aguardando. No caso dos cassinos, da mesma forma. Eu acredito que a lei não estará 100%, né, cobrindo todas as possibilidades, mas ficará depois aos casos dos órgãos fiscalizadores ainda complementar alguma coisinha para ajustar. Tem muito assunto, tem muitas perguntas ainda, né, que a gente precisa entender, serem esclarecidas. E o doutor Éder Araújo, advogado, especialista aí, né, nesse projeto de lei que promete regulamentar, né, as casas de apostas, hoje consideradas clandestinas, né, o jogo do bicho, o bingo, o cassino, como o Gabriel citou aqui agora há pouco. Ele vai continuar com a gente aqui no Pauta 2 e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pauta 2 e agora para explorar o doutor Éder Araújo, advogado, que está compondo aqui a nossa mesa, a nossa bancada, apesar de não ter nenhuma mesa, nenhuma bancada, mas esse bate-papo aqui no Pauta 2, né? A gente vai falar com ele sobre os desafios econômicos e sociais que a regulamentação desses jogos de azar podem trazer para o Brasil. Uma delas, né, Gabriel, já é a questão de muito dinheiro para o governo, né? Porque tanto regulamentado, tendo que pagar impostos, consequentemente o governo fatura. Não tem muito para onde fugir, né? É a questão econômica. Sim. Uma das coisas assim que as pessoas que defendem a regulamentação mais apontam é a questão do turismo, né? Não só o turismo, mas também o imposto do pecado. Como que você avalia esse início, assim, o impacto imediato da regulamentação e a longo prazo também, na questão econômica? O turismo, a grande parte dos países que circundam o Brasil aqui da América Latina tem cassino legalizado. E as pessoas vão, por exemplo, dar um exemplo aqui, você vai para a Argentina, não vai atrás de cassino. Então você vai lá para outros motivos. Então, eu já fui num cassino numa cidade chamada Colônia de Sacramento. Qual país? No Uruguai. No Uruguai. Fica do lado assim de Buenos Aires. E lá tem tudo regulamentado, funciona normalmente. Assim, eu confesso a você que os defensores dessa ideia não me convencem que isso realmente vai incrementar o turismo no Brasil. Nós temos tantas coisas para oferecer para os nossos turistas hoje. Nós temos que no nosso estado, né, o Cerrado brasileiro, tanta coisa bonita para se ver. Você tem aí o litoral brasileiro, que é lindo. Você tem a Amazônia. Então, assim, eu confesso a você que é uma opinião um pouco vaga e sem profundidade. Nós não vamos sem tirar, números. E também não vou entrar nesse meio. Nós não vamos tirar públicos de Las Vegas, não? Nunca. Né? Não podemos chegar naquele ponto. Os Estados Unidos é outra realidade, é outro mundo, é outra situação. Então, eu não acredito que isso seja algo que vai impactar no Brasil ao ponto de falar que o turismo no Brasil vai se transformar em função disso. Então, eu não concordo, eu acho que isso não vai influenciar em nada. Doutor Éder Araújo, e aí uma situação. A gente tem aí a loteria esportiva, Sim. Mega Sena, Sim. Loto Fácil, né? A loteria, Quina, né? As loterias legalizada, aí. Né? Parte da arrecadação é meio que uma verba carimbada. Sim. Algumas vão para esportes, Sim. né? Para projetos, né? Existe dentro da lei que está avançando, né, a destinação desses recursos oriundos do pagamento desses impostos dessas empresas a partir do momento da regulamentação delas? Existe uma destinação, bom, pelo menos é o que se prega, né? O projeto tem essa finalidade de fazer investimentos na área da cultura, da educação, do esporte. Então, realmente, isso está lá mesmo, tem essa ideia. Mas a gente tem que ver se realmente nós vamos ter, depois o governo federal vai ter condições de fiscalizar essa destinação. Porque senão realmente vai ficar nos caixas do governo, né, e vai ter outra destinação que não seja aquelas específicas para a legislação, né, se a lei for aprovada.
Doutor Éder, e a gente precisa falar também de um outro ponto, que são os riscos econômicos associados, né, à regulamentação. E quais seriam esses riscos? Os riscos econômicos, você fala em que sentido? Você fala Da regulamentação. Os riscos econômicos, eu só vejo, pelo menos a ideia da lei, é que sejam muito mais positivos, né? Porque você vai ter mais dinheiro no cofre. Os riscos seriam o quê? Sonegação? Teríamos o quê? Lavagem de dinheiro, vindo de outras atividades? Porque hoje quem defende a aprovação diz que com isso você vai estar legalizando, o dinheiro vai parar de circular de forma indevida, legal, e você vai conseguir então demonstrar isso através do jogo. Não poderia abrir, por exemplo, atividades paralelas? Tem a legalizada, mas aí abre atividades paralelas? Sim, pode acontecer, com certeza. Eu acredito... Eu posso ter, de repente, lá no meu bairro, uma portinha onde vai funcionar a casa de bingo. Exatamente. E o jogo do bicho, eu acho que ele não vai desaparecer, até como alguns acham que vai acontecer. Eu acho que é uma ideia um pouco lúdica, achar que isso vai desaparecer do nosso, da sociedade. Por quê? Porque o jogo do bicho está diretamente envolvido com contravenção. Né? Historicamente. Com certeza. Então aí você acha mesmo que os grandes, a milícia, né? Principalmente nas grandes cidades, os viciados, não, os traficantes, eles vão jogar esse dinheiro na legalidade? Muito pouco provável, porque você vai ter a origem disso. Então eu acho que vai continuar tendo sim essas atividades paralelas dentro da sociedade. Não vai desaparecer. Doutor, você falou um pouquinho sobre fiscalização, né? Sim. Quem seria o órgão responsável, o principal órgão responsável pela fiscalização Ministério da desses Justiça. cassinos? Ministério da Justiça. Tá? Em relação à legalidade, à fiscalização e, obviamente, um trabalho conjunto com o Ministério da Justiça e o Ministério da Fazenda, né, no caso. Então, seriam os ministérios responsáveis em fiscalizar tudo isso. E, obviamente, né, você teria que colocar também, você tem que colocar nesse contexto também o PROCON, porque você está tratando de relações de consumo, né? Uma prestação de serviço, então o PROCON também teria um papel de destaque na fiscalização das atividades, principalmente quando tiver reclamação. Para quem defende o projeto de lei, sim, uma tecla que as pessoas batem bastante é a questão da geração de empregos. Sim, eu até disse no início, né? Vai gerar empregos? No primeiro momento, eu acredito que sim, óbvio, né? Talvez seja a regularização dessas pessoas que já estão envolvidas. Que já fazem parte desse mundo, né? Sim. E aí o senhor acredita que vai abrir mais vagas? Bom, se acontecer como está e acontecendo, né, todo esse procedimento, a tendência é que ocorra, né? Precisa realmente legalizar. Mas a gente sabe que da mesma forma que poderá haver as apostas clandestinas paralelas, obviamente que vai ter alguma atividade que vai ter empregados trabalhando na informalidade, né? Então, assim, mas a expectativa, né, pelo menos do projeto, é que tudo isso gere empregos. Então, se realmente se concretizar, eu acredito que sim, que pode sim tirar da informalidade aqueles que estão trabalhando hoje, que não tem registro, né? Não pode nem reclamar o seu direito no justiça de trabalho, né? Porque é uma contravenção, e trazê-los para a formalidade. E com isso você tem a legalização. Aí você tem carteira, né? E todos os direitos trabalhistas desses empregados. E nisso, doutor Éder, a longo prazo, então, o senhor poderia analisar, se acontecesse, igual a gente está colocando aqui. Ainda tem um projeto. A gente teria redução, então, do desemprego? Redução do desemprego está muito longe de acontecer isso, né? Porque nós estamos com quase, a última estatística que eu vi, nós estamos com quase 12 milhões de empregados no país. Isso vai impactar, obviamente, numa redução, mas falar que isso é uma parcela de desempregados, né, do Brasil que vai impactar esse número, está muito longe. É lógico que vai ter um número, né, com certeza. Mas analisa só, se eu posso ter uma casa de bingo por cidade, então você não vai dizer, não podemos afirmar que isso vai ter um impacto social e vai tirar da clandestinidade uma quantidade enorme de empregados. Mas vai, lógico que reduz, mas não a esse ponto de tirar, né, diminuir esse número, né, que nós temos no Brasil. Citei agora há pouco Las Vegas, né, que é a capital dos jogos, sim. Né, quem gosta, sem dúvida, vai para visitar. Quem vai a Las Vegas tem que entrar no cassino. Tem que gastar um pouquinho, né? Tirar foto, compra umas fichas lá, né? Depois vai, compra de novo e seu dinheiro vai ficando. Seu dinheiro vai ficando, né? Sim. Temos o Uruguai, como eu destaquei, que já estive, a Argentina, né? Sim. Mas falando sobre regulamentação internacional. Sim. Pela experiência do senhor, existe, digamos, um case de sucesso? Algum país que tem sucesso com essa regulamentação? Quando se fala em jogos, em cassinos, a gente lembra, obviamente, dos Estados Unidos. Então, lá já é cultural. Então, há essa possibilidade, a legalização. Então, é tranquilo. Na Europa também, alguns países europeus também são legalizados.
Então, é questão cultural. O Brasil, nós estamos engatinhando para isso. Durante a lei é de 46, nós estamos em 2024, ou seja, mais de 50 anos é que nós estamos aí com uma atividade que era considerada, né, que ainda é considerada crime. Né? Em outros países não existiam isso. Então, o tempo vai dizer, viu Charles, como é que vai ser a reação da população, como nós vamos saber conviver com essa realidade se a lei for aprovada. Doutor, até falando um pouquinho sobre Las Vegas, sim. Recentemente eu vi um vídeo de um historiador, ele estava mostrando o cassino no Rio de Janeiro, que funcionou até 1946. Sim. E aí nos comentários a discussão de quem é a favor, de quem é contra. E tinha um comentário que ele assim, colocou uma correlação entre outros problemas sociais, por exemplo, tráfico de drogas, prostituição. Sim. Existe uma correlação entre essas problemáticas e os cassinos? Sempre existiu. A grande verdade é essa. Você for historicamente, você vê que, como é clandestino, você está intimamente ligado com esse tipo de comportamento que envolve a atividade. Então, a prostituição, na época, né, era muito forte. A questão também do tráfico, né, de armas, de drogas. Então, assim, a ilicitude, por ser uma atividade que, sem fiscalização, fazia com que se aproximasse. E aí você cria um problema social. Trazendo para a normatização, dentro do ordenamento jurídico, então você teria a separação disso e talvez, né, você eliminar esse tipo de problema. Mas é uma coisa que a gente tem que estar muito cedo para a gente avaliar e saber se realmente vai acontecer. Então, só o dinamismo, né, da sociedade a gente vai ter condições de avaliar. Mas é um ponto que eu vejo que teria um impacto, sim. Poderia, sim, impactar. Por isso que eu acho, e continuo achando, que mesmo com a legalização, haverá ainda a contravenção, né? Não vai ser mais chamado contravenção, haverá sim ainda aqueles sites ou casas físicas atuando. Atividades legais, né? Sem nenhum as tipo. paralelas. As paralelas, continuam. Eu falo de Las Vegas, só um segundo, sim. Eu falo de Las Vegas porque é justamente o que acontece lá, né? É um dos lugares dos Estados Unidos com maior prostituição, casa de strip, por exemplo. Totalmente ligado, né? Liberado, então quando a gente fala de jogos, a imagem de Las Vegas ela é imediata, né? Quando você fala em Las Vegas, você não pode associar apenas a jogos, né? Apenas cassino. Então tem essas outras questões que estão ligadas ali, né? Uma preocupação que a gente até já debateu aqui, que é em relação à compulsão. E nesse ponto, o Dr. Éder, como que essas operadoras de jogos de azar, uma vez regulamentadas, elas podem ser penalizadas por uma possível deixar o seu cliente viciado? Ela seria responsabilizada pelo vício? Sim. Nenhum. Não, se ela for regulamentada, ela... Nós temos na Constituição Federal o direito de ir e vir livremente, de realizar os atos, né, da nossa vida civil, né, estejamos com a capacidade plena. Então, você não pode atribuir responsabilidade, a não ser que fique provado, né, um induzimento, né, alguém lá por trás trabalhando, fazendo com que essa pessoa, então, utilize, né, do jogo para tirar proveito próprio. Aí você pode fazer uma responsabilidade. Mas fora esses critérios de vício que nós chamamos de direito, o resto nada. A casa não pode ser penalizada em nada. E até pensando, a primeira pergunta que eu fiz no primeiro bloco, as medidas socioeducativas. A plataforma, o cassino online, ele pode bolar alguma estratégia, algum mecanismo para evitar essas situações? Sim, com certeza, né? Orientação, né, de como gastar, né, evitar, né, um comprometimento maior além dos seus ganhos. Então, essa política educativa, ela pode existir e o governo pode fazer com que eles o façam. Para quê? Para conscientizar o apostador. Mas isso é uma coisa muito subjetiva, né? Que você sabe que não tem um impacto imediato. Isso pode acontecer? Pode, evidente, mas é uma coisa que vai acontecer no momento. Porque tudo que é novo atrai. Então eu acredito que quando se ocorrer a legalização, vai haver uma febre de pessoas que têm vontade de conhecer, que não conheceram e vão começar. Aquelas que têm controle, beleza, que não tem. O programa está caminhando para o final. Sim. Eu vou dar a vocês aí o direito de mais um questionamento, né? Nem vou cobrar por isso. Tá bom. Mas pegando o gancho aqui, doutor Éder, Sim. antes dos meus companheiros, né? O senhor lá atrás, no primeiro bloco, o senhor falou assim, o senhor já começou o programa com a chuteira lá em cima. Sim. Né? Falou assim, sou contra. Com os pés na porta. Né? Com os pés nas portas. Né? Mas, para o senhor mudar de ideia, o que precisaria mudar nesse projeto de lei?
né? Que tipo de mudanças principais podem convencer o senhor a ter uma opinião favorável? Limitar a quantidade, o valor apostado. Por mais que eu tenha liberdade de apostar, mas eu acho que isso é importante, tá? Limita. Segundo... Quando você fala limitar para a realidade brasileira, o que? Seria... Não, sei lá, 20%. Estou dando um exemplo, né, eu estou falando do limite, mas sem especificar o valor. Sei lá, 30% do salário mínimo, 40%, não sei, uma coisa nesse sentido, entendeu? Mas, né, eu sei que isso é difícil, porque aí você entra naquela questão da liberdade, né, de o cidadão brasileiro tem de dispor da sua vida. Mas eu acho que seria interessante, a meu ver. Esse é um ponto importante. Segundo ponto que eu acho que deveria fazer, todo apostador deveria assinar um termo de uma declaração, né, isentando, né, qualquer pessoa de responsabilidade sobre as suas apostas. Tá? Isso eu acho que os cassinos deveriam fazer. Isso é muito importante. E além do aspecto, né, social, do aspecto financeiro que o governo vai se beneficiar, ter uma fiscalização de algum órgão externo para saber se o governo realmente vai investir independente aquele dinheiro naquilo a qual está sendo proposto. Então eu acho que são 3 pontos básicos que eu acho que deveria apertar mais, né, ficar mais atento à sociedade brasileira, discutir melhor isso, né, o projeto, para que a gente não seja surpreendido e vire apenas uma febre, uma forma de arrecadar dinheiro para o governo. Nessa questão de proteção do consumidor, a gente ainda citou medidas educativas. A gente pode lembrar, por exemplo, bebidas alcoólicas, que tem o selo de que não pode ser consumido por mais de 18 anos, ou então beba com moderação. Cigarro tem isso. Tem imagens de pessoas que ficam doentes. Sofrem com vício. Então, nesse gancho, né, digamos assim, seria suficiente para proteger o consumidor de um possível... Não, suficiente não é. Apostar, né, faz mal à sua saúde financeira. Essas orientações eu acho que deveriam fazer. Suficiente não é, mas pelo menos você está dando a orientação ao consumidor. Eu estou falando nem com o cidadão, ao consumidor. Então você estaria dando essa informação a ele e ele, lógico, dentro do livre-arbítrio dele, vai decidir se ele quer ou não, né, entrar na casa de bingo, né, e fazer sua aposta. Então isso é importante. Mas, né, teria que ter bem claro, bem explícito essa informação, para que ele realmente faça a escolha, né, de forma livre e consciente. A gente citou aqui o cassino, o jogo do bicho, bingo. O jogo do bingo, o jogo do tigrinho, aí tem vários outros jogos online. Tem mais alguma coisa, algum jogo de azar que a gente deixou passar aqui, que está aí dentro da sociedade? O jogo de baralho, talvez, não... Acho que pôquer é regulamentado, não é? Pôquer é. Mas um truco, cacheta... Mas o pôquer é só a nível de esportividade, sem tipo de exploração econômica, né? Só mesmo para lazer, é isso que eu quero dizer. Eu acho que você citou todos, né? Pelo menos nós falamos muito do tigrinho, né? Porque é o que mais incomoda, é o que mais chateia, né? É que você liga o celular de manhã, tá lá a mensagem, tá certo? É o que mais está investindo nisso, né? Posso fazer uma observação também? Deve. Até mesmo para o consumidor, ficar atento, que muitas vezes o consumidor ele é tentado, ele é levado a jogar, muitas vezes pelos influenciadores digitais. Então tem muito influenciador aí que não está se preocupando com isso. Não está preocupado com essas questões, se a empresa é aqui. E nada do projeto de lei impede isso. Exato. Não, mas depois da legalidade você pode fazer, é óbvio, isso é uma propaganda. Mas hoje tem muita gente entrando nesse mundo por influência. E esses influenciadores eu critico muito porque eles não estão preocupados se a empresa é aqui, se é no Brasil, em outro país, se vai haver ou não cumprimento. Tem tanto influenciador famoso divulgando o tigrinho. Vou falar novamente dele, não tem nada contra, tá? Mas só para reforçar. E a pessoa acaba indo, né? Inclusive muitos já foram presos, né? Sim. Muitos influenciadores foram presos. O influenciador vai continuar rico. Às vezes ele nem aposta. Nem aposta. Não aposta não, ele ganhou pelo trabalho que ele fez, exatamente. Pronto. Ele leva pessoas a um prejuízo. Né? Agora, ele ser preso também eu acho um absurdo, até porque ele não tem culpa, ele não é sócio, ele não beneficiou de nada, ele só foi pago para isso. Agora, teria que ter um critério para ele, antes de... Né? Quem é público, né, uma pessoa pública, tem que ter esse filtro, né, para que ele não acabe divulgando algo que, na verdade, está causando prejuízo a outra pessoa. O projeto de lei que quer regulamentar os jogos de azar
foi pauta aqui, né, dentro do nosso programa, onde a gente recebeu o advogado Éder Araújo, especialista no tema, conhecedor da matéria. A gente agradece a participação do senhor. Eu que agradeço vocês pelo convite, estamos aqui à disposição quando for preciso. Um abraço a você que nos acompanhou aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Obrigado aos meus companheiros, Júnior Kamenachi, Gabriel Amon. Continue ligado aqui na TV Sagres.